Hoje nós estamos continuando o capítulo 2, ainda falando do maravilhoso e do sobrenatural. Nós vamos falar hoje do item 14, um resumo que Kardec fez das proposições que ele falou até então. Tudo que ele veio nos explicando, que a gente vem estudando aí a respeito do que seja o maravilhoso, do que seja o sobrenatural. Então Kardec nos explicando que isso não existe, milagre não existe. E ele vem então agora no item 14, como se fosse assim um resumo disso tudo que ele vem falando até agora. E ele diz assim: resumimos nossa opinião nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Então foi assim, em cima dessa ideia aqui, que Kardec começou esse capítulo. Lembram lá no início? Quando ele dizia: se existem os espíritos, se existe o mundo material, existe o mundo espiritual, se existe a possibilidade de haver uma comunicação entre esses espíritos do mundo espiritual com os do mundo material, por que não? Né? Lembra que ele começa assim, dizendo sobre isso? Se a alma sobrevive à morte do corpo, se nós já temos a certeza da continuidade da vida, né, apenas sem o corpo material, por que não a comunicação continuar existindo? Que são os fenômenos espíritas que ele fala, porque esses fenômenos estão embasados na existência da alma, justamente porque os espíritos continuam vivos, não morrem com o corpo, há essa possibilidade. Então, o primeiro ponto que ele fala isso é esse daí, que todos esses fenômenos espíritas têm como princípio a sobrevivência da alma, já que ela não morre com o corpo, não é? O segundo item, ele diz assim: decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural, no sentido vulgar dessas palavras. Também lembram que nós vimos quando ele explica para nós que o que é sobrenatural, o que é maravilhoso, é aquilo que está fora da lei, ou seja, o inexplicável, o que não tem explicação. Como todos esses fenômenos acontecem e têm explicação, porque são decorrentes dessa lei da natureza, e no mundo não existe nada que não aconteça sobre o regime dessa lei natural, então, maravilhoso e sobrenatural, nós chegamos à conclusão de que não existe. Porque tudo tem uma explicação. Tudo você vai encontrar ali a razão daquela situação que está acontecendo, daquele fenômeno ali. Você vai sempre encontrar a causa. O terceiro resumo, ponto que ele coloca como resumo, é o seguinte: muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a sua causa não é conhecida. Tudo bem, você ainda não conhece, não tem a explicação, nós vimos isso com Kardec também. Então é considerado como sobrenatural. Era o que acontecia até a doutrina espírita surgir, né? Porque tudo, então, eles não conheciam, as leis naturais na sua totalidade, não tinha essa explicação, o conhecimento desse mundo espiritual, então qualquer fenômeno era tido como sobrenatural. Mas aí Kardec ainda diz: ao lhes determinar a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Ou seja, a partir do momento que identifica-se a causa desses fenômenos, vamos perceber que está tudo dentro da lei natural. Então não é nada sobrenatural, não é nada maravilhoso, não é nada extraordinário. Apenas se requer a explicação. É que tem que se buscar a causa daquilo, né? Fazer o que Kardec fez.
quando começou a sua pesquisa, os seus estudos, diante do fenômeno que estava acontecendo das mesas girantes que todos nós já conhecemos. O quarto ponto que ele coloca aqui, ele diz para nós que entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muito e os coloca entre as crenças supersticiosas. Então, aqueles pontos, nós vimos também aqui, né, em que não existe uma explicação lógica, é considerado como superstição. Então, nós vimos até aqueles exemplos, né, das pessoas acreditarem em determinados dogmas que foram criados pelos homens. Então, aí você vai buscar, mas por que isso está determinado que seja assim? Aí não tem uma explicação. Mas também não é um fenômeno que acontece em função desse intercâmbio do mundo espiritual. São crenças, como ele diz, supersticiosas criadas pelos homens. Então, por exemplo, você passar por debaixo, vou citar aqui alguns exemplos de superstições que são conhecidas, simples, fatos simples, comuns do dia a dia, mas que muita gente obedece piamente. Um exemplo, você passar por debaixo de uma escada vai te dar um azar. Te traz maus pressentimentos, maus presságios. Aí a gente vai e pergunta, qual a explicação lógica para isso? Não tem. Não tem. Alguém criou essa ideia, alguém tirou isso de algum lugar, que se passar por debaixo de uma escada dá azar, e isso tornou-se uma lei. Lei que é considerada como sobrenatural porque está dentro das crenças supersticiosas. Isso é uma superstição e não um fato, como se diz, propriamente dito, fenômeno espírita, né? Fenômeno espiritual. O Dudu coloca, as benzendeiras estão incluídas nisso, Betinha? Aquela coisa de tirar quebranto não seria uma coisa para quem não entende sobrenatural? Para quem não entende, é considerado como sobrenatural. Mas nós que entendemos e temos o conhecimento que a doutrina nos oferece, nós sabemos que as benzendeiras nada mais são do que grandes médiuns, que têm e na sua maioria são chamados médiuns de cura, processo mediúnico, isso aí. Elas têm condições, né, têm capacidade de, através da prece, de através do todo aquele ritualzinho que umas fazem lá, com os galinhos de arruda, isso não importa, mas o que está sendo feito ali é um processo mediúnico. Então está explicado. Ação fluídica, ela é uma médium, vem o espírito ali, ajuda e ela consegue fazer ali as suas benzeduras e dá certo. Magnetismo também, né, Negrão? Então, isso tem explicação, né? A doutrina espírita esclarece isso para nós. As benzedeiras, elas são até consideradas como milagrosas, né? Como mulheres assim, sobrenaturais, mas nós sabemos que não. Então, não pode ser considerado como sobrenatural. É um processo mediúnico, como falou o Dudu ali. São médiuns que têm condições e capacidade para, através da sua fé, através da sua reza, realizar até curas, né? Como chamado ali quebranto, né? O mal olhado que se tira, né? Que elas fazem muito isso. E isso é um processo natural, faz parte da lei. Então não é considerado como sobrenatural, né? Aí o quinto item, né, que ele coloca aqui, ele diz assim: embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Então, o que Kardec esclareceu para nós aqui quando nós estudamos isso, né? O Espiritismo reconhece como verdade, porque pode ser que seja realizável, pode ser que aconteça, porém, nem todas
ele não aceita com total, absolutamente verdade, por quê? Muitas partes da imaginação de certas criaturas, de certas pessoas, né? E não tem assim explicação lógica com a lei natural. Foi o que eu falei aqui ainda agora, né? Dessas superstiçõezinhas que são criadas. Então, o que pode acontecer? A criatura acredita piamente que uma ferradura, por exemplo, pendurada atrás da porta, eu sei porque eu conheço uma pessoa que tem uma fé tremenda numa ferradura pendurada atrás da sua porta, que aquela ferradura ali protege totalmente a sua casa, né? Aí a gente vai parar e vai raciocinar. Ela está acreditando que aquela ferradura está lhe protegendo. Ou uma figa também, né? As famosas figas de Guiné. Mas o que na realidade está acontecendo ali, aí é esse que é o caso que o Espiritismo aceita como uma verdade, mas apesar de ser criada, está dentro de uma imaginação. Por quê? O que acontece ali é que a criatura deposita tanta fé naquela ferradura, mas essa fé está vindo de dentro dela, do seu próprio pensamento. Então é a sua vibração, a sua energia, né, fortalecida pelo objeto, porque ainda há necessidade de alguma coisa concreta para que ela acredite em si mesma, e aí a situação até acontece. Não é? É uma transferência de fé, Dudu, é isso aí que você colocou. São aquelas pessoas que precisam, por exemplo, de acender uma vela para os seus santos de fé, né? Para os seus anjos da guarda. A gente sabe, a doutrina nos esclarece que eu não preciso acender uma vela para o meu anjo de guarda para ajudar a iluminá-lo. Não, basta que eu pense nele, que eu agradeça a ele e que eu tenha fé nele, eu já estou fortalecendo esse meu anjo da guarda. Aquela velhinha que queima aquela luzinha material ali, não ilumina nada. Mas a fé da criatura, a fé da pessoa ainda está ligada a um objeto material. Ela precisa de um ponto de referência. Então, tudo bem, deixa ela acreditar na ferradurinha, deixa ela acreditar na velhinha, deixa ela acreditar na figuinha de Guiné, porque na realidade o que está agindo é o seu pensamento, né? É a fé, é ainda a necessidade do concreto. A gente não pode tirar, né? Não pode. Eu me lembro uma vez que eu comentando com um companheiro na casa espírita, né? Então a gente estava conversando sobre o Natal, fiquei tão triste com isso, mas aí depois até a situação foi resolvida. Eu conversando com ele, a gente conversando sobre o Natal, sobre presépios, sobre Reis Magos e tudo, aí eu expliquei para ele, pois é, né? Como é que as criaturas começam a colocar a fé, até porque na nossa casa espírita, era época de Natal, estava sendo montado um presépio lá. O seu Altivo gostava muito do presépio, aquelas imagens dos Reis Magos, dos carneirinhos, dos bichinhos, do Menino Jesus e tudo. Ele achava que aquilo era bonitinho e botava lá para a festa dos nossos assistidos na casa, né? A festa de Natal. Então, eu conversando com um companheiro lá, falando para ele, pois é, antes de ser espírita, eu tinha uma fé nos Reis Magos, mas eu acreditava no Baltazar, eu acreditava no Belchior, eu acreditava no Gaspar, em toda aquela lenda. Aí, quando eu assisti uma palestra do professor José Jorge, que era um grande palestrante aqui do Rio, hoje em dia ele já está desencarnado, e ele pertencia ao Leon Denis, então ele esclareceu que aquilo ali foi criação da Igreja Católica. Aquela cena daquele presépio, que os Reis Magos trazendo ouro, incenso e mirra para Jesus, que aquilo nunca existiu. Em lugar nenhum nos evangelhos lá que fala sobre o nascimento de Jesus, se fala sobre isso. E ainda criaram até a figura mesmo de um deles ser negro, o outro ser branco, para representar. Então foi uma simbologia que foi criada, e se a gente não conhece a verdade,
colocava fé. Então foi uma desilusão muito grande. Muito bem, eu contando isso para esse meu amigo, e ele virou para mim e falou assim: nossa, você também agora acabou de me dar uma decepção tão grande, porque eu acreditava tanto nos Reis Magos, achava tão bonito aquilo. Eu falei: pois é, meu amigo, mas é que aquilo que a gente tem que lembrar que Jesus nos ensinou, conhecer a verdade para se libertar. Isso foram personagens criados. Nunca existiu Gaspar, Belchior e Baltazar. Nunca existiu. Em nenhum dos evangelhos bíblicos você vai encontrar nenhum dos apóstolos que escreveram, dos evangelistas, falando sobre isso. Você só encontra em Mateus um comentário que ele cita os magos do Oriente. Mas ele nem diz que eram 3, muito menos nome e muito menos que traziam presentes para reconhecer o Filho de Deus. Então, é isso que a doutrina, isso que Kardec coloca aqui. O Espiritismo reconhece um fundo de verdade, mas, né, histórias fantásticas criadas pela imaginação das pessoas. Então é nisso que a gente tem que estar atento, né, para que a gente não seja enganado. Porque aí você fica, né, como é que se diz? Desprendendo energia para uma coisa que não existe. Não é? No 6º ele diz assim: julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Então veja bem, a gente condenar, né, como muitos fazem isso, a doutrina espírita porque ela esclarece essas verdades, por exemplo, agora dos Reis Magos, isso não está certo. É o que Kardec está falando. Julgar por isso não está certo. Porque é falta de conhecimento da verdade. Porque a doutrina espírita, ela trouxe a verdade. Não foi Kardec quem trouxe, foram os espíritos que vieram esclarecer tudo aquilo que foi deturpado pelo homem sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou, né, que é o chamado cristianismo primitivo. O que aconteceu com esse cristianismo? As igrejas foram acrescentando as suas ideias, as ideias do homem, e dizendo que aquilo faz parte do evangelho. E aí a gente vai acreditando, porque a gente não tinha acesso à verdade. Até bem pouco tempo, vamos colocar aí em termos de história do mundo, é pouco tempo, até 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era um livro só para o clero, só para os padres, bispos e a autoridade da igreja. A gente vê uma passagem dessa na história de Eurípides Barçanufo, quando ele era um membro da igreja católico, praticante, e ele não tinha acesso. Né? E ele tinha dúvidas, ele questionava determinados assuntos que eram falados lá na hora da missa, durante o evangelho, a explicação que era dada. E ele questionava. Aí um dia, isso eu não é invenção minha, gente, isso está lá no livro Homem... Esqueci agora o nome do livro, meu Deus. O Homem e a Missão, que conta a história de Eurípides Barçanufo. Então, um dos padres da igreja, que era muito amigo dele, deu a Bíblia para que ele lesse escondido, porque ele não era do clero, ele não era padre, ele não era bispo, ele não era nada, não tinha nenhum título da igreja, era apenas um adepto, praticante e tudo, mas não era, então ele não poderia ler a Bíblia. Ele era povo não tinha direito a esse acesso. E aí o fato, ele lendo a Bíblia, quando ele chegou lá no Sermão da Montanha, onde Jesus promete, né, coisas boas para todas as pessoas que sofrem, quando ele encontrou lá, quando ele leu lá, né, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, e Eurípides de Barçanufo vendo à sua volta pessoas sofrendo, pessoas passando fome, pessoas passando necessidades e sem solução, ele questionou aquilo ao padre.
Ele foi questionar o padre. Mas por que Jesus diz isso? E bem-aventurados os que sofrem, que os que estão sofrendo realmente. Porque essas bem-aventuranças, o bem-aventurado que sofre, Jesus estava falando em relação à vida futura. E dentro da Igreja Católica isso não existe. E aí o que o padre responde para ele? Bom, até aí, agora você fez perguntas que nós não temos como responder. São os desígnios de Deus que não nos cabe entrar, né? Desvencilhar. E Eurípides ficou muito encafifado com aquilo, até que aí, quem quiser continuar sabendo a história tem que ler o livro, porque senão eu vou ficar aqui falando da vida de Eurípides. Foi que aí ele foi parar na doutrina espírita. Mas são essas coisas que fizeram, né, com o cristianismo, não deixaram porque criaram ideias. Então, na época da Idade Média, nossa, em função das indulgências, tudo era proibido, você tinha que fazer isso, se fazer, e essas coisas foram ficando. E são ideias criadas pelo homem, não são verdades. Então, quando a doutrina espírita vem e esclarece um ponto desse, aí as pessoas querem dizer que é a doutrina do demônio. Por quê? Porque está tocando lá naquelas feridas que eles criaram para interesses próprios. Quando a doutrina espírita, os espíritos vêm e esclarecem que Maria teve um relacionamento com José e o Jesus Cristo nasceu desse relacionamento, nossa, a gente fala isso, você está batendo de frente. Ah, não, isso é pensamento do demônio. Maria foi virgem, Jesus nasceu do Espírito Santo. E aí você vem conhecer a lógica, a ciência, você vê que não tem sentido. E o fato dela ter tido um relacionamento com José para o nascimento de Jesus, não vai diminuir a grandiosidade de Maria em ponto algum, ao contrário. A lei de reprodução é uma lei divina. O ato sexual para a reprodução é criação de Deus. Então não tem pecado nenhum, não tem desonra nenhuma no fato de Jesus ter nascido de um ato sexual de Maria e de José. De um casal que se amava. Né? Então foram crendices, foram ideias, né, que foram sendo criadas por contas para atender aos interesses que deturparam totalmente o cristianismo. Aí vem o espiritismo buscar novamente, trazer novamente aquele cristianismo puro que Jesus nos ensinou. Como ele bate de frente com essas ideias que foram criadas, é o que Kardec diz aqui. Julgam que ele não é correto, né? Aí ele diz que quem faz isso, quem julga dessa maneira, está dando prova de ignorância. É falta de conhecimento, é falta de buscar lá, raciocinar, buscar a lógica, não é? Deus não ia criar determinadas leis e ele mesmo deixar que essas leis fossem infringidas. Não tem lógica, não faz parte com a inteligência máxima. O sétimo ponto que Kardec coloca aqui para nós é o seguinte: a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, de suas causas e suas consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia que exigem estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, para que você possa entender tudo que a doutrina vem esclarecer, é necessário que você venha estudar. Você tem que estudar. E estudar, às vezes, não só a doutrina espírita, mas estudar também outras matérias. Para que a gente possa entender lá o processo de um passe, você tem que entender o processo da manipulação fluídica. E o que é a manipulação fluídica, senão química? Física, que a gente tem que compreender, pelo menos o básico. Por quê? É que ele diz aí, a doutrina espírita não é uma crença criada para mais uma nova religião. Não. A doutrina espírita é uma ciência que veio esclarecer a verdade para todos nós, do que é realmente a vida,
mostrando, através de uma filosofia, o comportamento que deveríamos ter para sermos felizes, que são os valores morais que ela mostra, né? E para a gente poder entender isso aí, é o que Kardec está dizendo aí. Exige muito estudo, exige perseverança. Não adianta você ler o Livro dos Espíritos uma vez e achar que já conhece tudo de doutrina espírita, porque não conhece. Não adianta você ler o Livro dos Médiuns uma vez e achar que já conhece tudo de mediunidade, porque não conhece. A gente estuda Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos há mais de 20 anos e a cada estudo a gente aprende coisas novas. Então tem que ser perseverante e estudar mesmo. Não é só pegar o livro, li uma vez e pronto, acabou, não. Por que a gente vê muito isso aqui nas salas do Pautal, que fazem um trabalho sério? Termina o Livro dos Espíritos, recomeça novamente. Está sempre estudando o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, obras póstumas, o Céu e o Inferno. Está lá, sempre, a Gênese. Você pode ir olhar nas salas que fazem um trabalho sério, que permanecem aí, está sempre lá estudando as obras básicas e acaba, recomeça. Já estudamos uma vez, deixa para lá. Não, vamos estudar novamente. Por quê? Porque conforme nós vamos amadurecendo, o nosso entendimento vai se ampliando e a gente vai entendendo mais ainda os ensinamentos que esses livros, que essa codificação possui. Por isso que Kardec diz isso aqui. O oitavo item que ele coloca aqui como ponto importante também, do que ele vinha falando para nós sobre natural e maravilhoso, ele diz o seguinte, que o Espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Ele diz assim, que a gente só pode considerar críticas de quem realmente conhece a doutrina espírita, de quem realmente se aprofundou no estudo, de quem com paciência e perseverança vem, estuda, entende e conhece. Então ele fala muito isso lá no livro que é o Espiritismo, lá naquele diálogo com o cético, com o crítico, porque as pessoas não conhecem doutrina espírita e querem condenar, e querem opinar, e querem falar de doutrina espírita. Né? Eu mesmo já vi muito isso aqui aqui na sala de Pautal, salas que não são espíritas, de pessoas que pertencem a outra religião e que querem criticar a doutrina. Aí porque leram lá o livro dos Espíritos uma vez, eles acham que conhecem a doutrina espírita. Então é isso que Kardec está colocando aqui. Para você falar de um determinado assunto, você tem que primeiro estudar aquele assunto. Primeiro estudar aquela ideia, ter o conhecimento daquela ideia, para depois você emitir sua opinião. E continua ele, que tenha tanto conhecimento do assunto como o adepto mais esclarecido. Que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias de ciência. É o que acontece ultimamente também. As pessoas ficam ligadas à leitura de romances espíritas. Gente, romance espírita não é doutrina espírita. Romance espírita é livro de lazer, para você se distrair com uma história que foi imaginada ali, foi criada. Ensinamento técnico de doutrina são as obras da codificação. É importante que a gente tenha. Estou proibindo alguém de ler romance espírita? Não, até porque já li muito. Agora é preciso ter consciência de que a base da doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos,
não estão nos romances. Romance é a visão do homem, romance é a visão do médium, romance é a visão até de um espírito que possa ter passado aquela história para o médium. Porque na maioria dos casos eles colocam lá, pelo espírito tal, porque senão também ninguém vai acreditar. Então, mas a gente tem que ter essa noção. Romance espírito, que se diz espírita, não é codificação espírita. Então a gente tem que prestar atenção nisso. É a visão daquele espírito. É como, por exemplo, eu, com conhecimento pouco que eu tenho de doutrina espírita, desencarno hoje. De repente eu tenho condições de, através de um médium, passar informações, passar todas as minhas, aquilo que eu estou vivenciando, aquilo que eu estou passando para um médium, o médium vai e escreve um romance. Aí vocês vão dizer assim, aquilo ali é tudo doutrina espírita. Não, aquilo ali é a visão daquele espírito. Então a gente tem que, para dizer se é doutrina espírita, tem que ver se aquilo que ele está ensinando, se aquilo que ele está falando está de acordo com a codificação. Para que a gente não seja enganado. Porque senão a gente vai se deixar envolver por ideias do homem, e vai acontecer com a doutrina espírita o mesmo que aconteceu com o cristianismo. Vai ser deturpado. Então a gente tem que ter esse conhecimento. É isso aí, Dudu. Ler André Luiz é conhecer os fatos. Ler Kardec é saber tudo sobre os fatos. Então ninguém está proibido de ler André Luiz, de ler qualquer livro. Não. Agora é preciso ter como base a doutrina para se dizer que aquilo ali é espiritismo. É o que Kardec está dizendo aqui, né? E aí ele ainda continua, ao qual não se possa opor nenhum fato que ele desconhecido, por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos. Aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para fatos averiguados. Esse crítico ainda está para aparecer. Né? Então é uma notinha aqui do tradutor que diz assim em relação a esse item. Realmente, este crítico ainda em nossos dias está por aparecer. Basta uma rápida leitura dos livros e artigos publicados hoje contra o espiritismo para nos mostrar que a situação não mudou. Cientistas, filósofos, teólogos, sacerdotes, pastores e intelectuais, inclusive adeptos de instituições espiritualistas procedentes do antigo ocultismo, continuam a criticar levianamente o espiritismo sem se darem ao trabalho preliminar de estudá-lo, a não ser ligeiramente e com segundas intenções. Então, é o que a gente encontra aí, livros, por exemplo, Por que não sou espírita? Existe um livro por aí com esse título, mais ou menos isso. Né? Aí eu curiosa, fui lá ler, né? Aí a criatura que escreveu o livro está colocando lá, né? Tudo que o espiritismo coloca como verdade, ele vem dizendo que é mentira. Eu falei, pô, é uma questão de falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento. Aí o doutor Américo Domingos, que é um grande espírita, um grande estudioso da doutrina, escreveu uma resposta para esse livro. E aí ele vem, por que eu sou espírita? E aí ele vem combatendo tudo aquilo que o outro dizia que não era verdadeiro, que não era espiritismo. Né? Então a gente precisa estar muito atenta sobre isso aí. A Kelly colocou aqui. Você está colocando a notazinha do número 1, tá certo. Então é o que o nosso tradutor aqui, que é o Herculano Pires, né, que nós seguimos a tradução de J. Herculano Pires, professor Herculano Pires, ele vem esclarecendo isso aí para nós, que as pessoas vêm colocar ideias, vêm colocar críticas, sem ter conhecimento nenhum, apenas porque deu uma lida assim, num livro espírita, pronto, já acha que pode falar de doutrina espírita, né?
Então é importante o estudo, é importante que a gente tenha esse cuidado, essas observações aqui que Kardec faz, não é para a gente simplesmente ler e deixar, ai que lindo que Kardec escreveu, olha quanta coisa bonita, como ele era inteligente. Não é só isso que ele quer, não. Ele quer que a gente utilize tudo isso nos nossos atos e nas nossas atitudes em relação ao fato de abrirmos a boca bem grande e dizer, somos espíritas. Então a gente tem que ter muito esse cuidado quando se diz espírita, de realmente agir de acordo com o que a doutrina nos ensina e nos esclarece. Aí no item 15, ele vem falar agora sobre o milagre. Outra explicação maravilhosa, e nós temos assim um estudo sobre isso no livro A Gênese, que um dia nós vamos estudar aqui também, lá no capítulo em que ele fala sobre os milagres, bem detalhado. Aqui ele dá um pitaco, vamos dizer assim, né? Mas lá na Gênese tem não estou me lembrando do capítulo qual é agora, do número, mas está lá, os milagres, predições e milagres, que Kardec vem explicando todos os casos que são citados como milagres de Jesus e a doutrina esclarecendo que não são milagres. E também reafirmando, isso não vai denegrir nem diminuir a grandiosidade desse mestre querido. Ao contrário, aí vai dar mais credibilidade para nós a respeito de Jesus. Porque aí sim nós vamos ter a certeza de que ele é o nosso guia e o nosso modelo. Porque ele disse também para nós que nós poderíamos fazer o que ele faz. E aí muita gente, antes do conhecimento de doutrina espírita, mas Jesus fazia milagres e eu não tenho condição de fazer milagre, porque Jesus era Deus. Quando a doutrina vem nos esclarecer que Jesus não é Deus, que Jesus foi um espírito que foi criado como nós e que passou pelo mesmo processo de evolução que nós estamos passando, nossa, eu pelo menos o meu amor e o meu valor por ele aumentou muito mais. Porque aí sim, ele pode ser meu guia, meu modelo, porque ele também passou pelo que eu estou passando. Então, se eu fizer o que ele está me ensinando, eu vou ser igual a ele um dia. Agora, quando a gente coloca, né, dentro de uma redoma de cristal, né, Jesus, que é filho de Deus, criado por Deus, e que ele faz milagres, e que ele faz aquilo, e a gente tem que ser modelo dele, é impossível. Ele ser nosso modelo é impossível, nesse raciocínio. Agora, quando a doutrina vem, né, eu era fã de Jesus antes de ser espírita. Depois que eu passei a ser espírita, eu fiquei assim, mais do que fã, fiquei fanática mesmo por ele. Porque foi um senhor homem que esteve aqui na Terra, trazendo todas as informações necessárias, um grande amor por nós, e a gente tem que valorizar muito mesmo, muito. E que foi criado igualzinho a gente. Passou pelas mesmas experiências de aprendizado que nós estamos passando. Claro que em outro planeta. Mas um dia nós também estaremos aí governando um planeta e ajudando a outros espíritos que estarão vindo. Isso ele nos ensinou. E a doutrina nos esclarece que isso é possível. Por quê? Porque nós fomos criados para a perfeição. Está lá no Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição. Ou seja, quem é o nosso guia e o nosso modelo? Para a gente ter como parâmetro de perfeição? Jesus. Então um dia eu vou ser igual a ele. Todos nós. Vamos demorar? Vamos. Não importa. Mas nós vamos ser igual a ele um dia. E o mais importante ainda que a doutrina nos esclarece é que depende de cada um de nós. É um trabalho individual. Nós não somos dependentes um do outro para evoluirmos. Nós nos ajudamos. Mas se eu quero evoluir e o Dudu não quer, se igual ao meu, sofreu o que eu sofri.
Gente, o som acabou? Estou sem som? Olá. Voltou. Então, voltemos. Então, no item 15, ele vem falar aqui sobre o milagre. E diz assim: referimos-nos há pouco à palavra milagre. Uma breve observação sobre o assunto não estará deslocada num capítulo sobre o maravilhoso. Interessante mesmo, né? Então ele diz assim: na sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, desviou-se do sentido original e hoje se diz, segundo a academia, que milagre de um ato da potência divina contrário às leis comuns da natureza. Então, olha só, o significado real da palavra milagre significa uma coisa extraordinária, uma coisa admirável, que não é comum, que não é normal. Mas, como sempre, né, as mudanças que fazem no significado das palavras, a mesma coisa aconteceu com a palavra milagre. Então, a partir daí, como ele diz aqui segundo a academia, milagre passou a ter o significado seguinte: de um ato da potência divina, quer dizer, de um ato de Deus, contrário às leis da natureza. Então, Deus iria promover um ato contra as próprias leis que ele criou. Olha só a incoerência. Aí Kardec continua: essa é, com efeito, a sua acepção usual. E por comparação ou metáfora, se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa desconhecemos. Então, o que Kardec está explicando aqui? A palavra em si significa algo extraordinário, coisa admirável de se ver. Quer dizer, não é uma coisa comum, uma coisa que acontece assim e que é extraordinário, era considerado como um milagre. O homem mudou para milagre tudo aquilo que está em desacordo com a lei natural, né, com as leis de Deus, mas que foi feito por Deus. Então, daí é o que se conta como um milagre o nascimento de Jesus. Maria ter gerado um ser sem a necessidade da participação do homem. Isto, se realmente tivesse acontecido, seria um milagre. Porque seria uma derrogação da lei natural de reprodução. Porque nós sabemos que para que haja reprodução de um ser, é necessário, isso no reino animal, no reino vegetal, é necessário uma célula masculina e uma célula feminina. Sem uma delas não tem reprodução. Nem in vitro, nem artificial, nem inseminação, nem nada. Para todos os projetos que existem científicos de reprodução de um ser, há necessidade das duas células. Então, Maria não pôde ser concebida sem que houvesse ali a participação de José. Na época de Maria, que eu saiba, né, que a gente saiba, ainda não existia inseminação artificial, né? Então, derrogação da lei de Deus? Não pode. Então não pode ser considerado como um milagre, porque é um fato comum, foi um fato normal. O homem mudou, né, o conceito, né, o processo, como foi o nascimento, como é que foi, como que se deu, para que Maria fosse considerada virgem, imaculada, como se isso a denegrisse no seu valor como espírito grandioso que é, né? Deus não dá privilégios a ninguém. Então aí ele continua aqui para nós: não temos,
Poder engravidar sendo virgem? Pode. Pode. Mas você tem que engravidar com a célula masculina. Não é? Hoje não tem aí as inseminações artificial? Agora, na época de Maria isso não existia. Então como é que ela engravidou? Inseminação artificial na época que Jesus nasceu não existia. Ah, tá. Você quer brincar, né? Bom, então Kardec diz aqui: não temos absolutamente a intenção de examinar se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis por ele mesmo estabelecidas. Olha só o raciocínio de Kardec, que lindo, né? Ele, Deus, o que ele está dizendo aqui, que ele não está querendo, não tem intenção nenhuma de examinar se Deus poderia julgar útil, porque Deus poderia mudar sim suas leis. Deus pode tudo. Agora, quando a gente aprende que Deus é a inteligência máxima, a gente não consegue admitir uma mudança dessa. Que aí seria, bom, então para uns pode, para outros não pode. Então que lei é essa? Lei imutável? Só a lei do homem. A lei de Deus é imutável. Então Kardec diz: nosso objetivo é somente o de demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam de maneira alguma essas leis. E não têm nenhum caráter miraculoso, tanto mais que não são maravilhosos ou sobrenaturais, né? O milagre não tem explicação. Os fenômenos espírita, pelo contrário, são explicados da maneira mais racional. Então está bem claro aqui Kardec colocando para nós que, na realidade, o milagre, no sentido que quiseram dar a essa palavra, não existe. Podemos dizer um milagre da natureza, um pôr de sol. Um milagre da natureza, o desabrochar de uma rosa. O milagre da natureza, o nascimento e a criação de um bebê, de um ser humano. Pelo menos para mim, é o milagre mais lindo que existe. Isso nós podemos chamar de milagre. Então, a união de duas células que vão formar um ovo, aquilo vai desenvolvendo dentro da barriga de um outro ser, vai crescendo, 9 meses depois, nasce aquele corpinho pequenininho, bonitinho, fofinho, gostosinho. E aquele corpinho bonitinho, gostosinho, fofinho, piquititinho, cresce e se torna um adulto como nós hoje. Isso nós podemos chamar de milagre. Milagre no sentido real da palavra, ou seja, como uma coisa admirável de se ver. Mas não no sentido que eles quiseram dar de um ato da potência divina que vai de encontro às suas próprias leis. Nesse sentido, milagre não existe. E aí Kardec diz: não são, portanto, milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda outro caráter, o de ser insólito, quer dizer, raro e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por meio de pessoas diversas, não pode ser milagre. Óbvio isso, né? E aí ele continua: a ciência faz de milagre todos os dias aos olhos dos ignorantes. E não é verdade? A ciência faz milagre todo dia, né? Todo dia. Ele diz: eis porque antigamente os que sabiam mais do que o vulgo, né, do que os comuns, passavam por feiticeiros. E como se acreditava que toda ciência sobre-humana era diabólica, eles eram queimados. Então todo cientista, né, que sabia um pouco mais e que falava um pouco mais e que vinha trazer as verdades, eles eram chamados de diabos, de demônio, então tinham que ser queimados.
eram julgados e queimados. Nós conhecemos aí vários fatos na história. Joana d'Arc é um dos mais famosos, né? Eram chamados de bruxos. Temos também lá Galileu, só que Galileu muito espertinho, o que ele fez? Na hora do julgamento lá, ele negou tudo aquilo que ele tinha dito. Ele daí pensou assim, eu vou falar, eles vão, a verdade está aí, vai aparecer um dia, então eu vou ser enforcado, vou ser queimado, porque eles querem que eu negue uma verdade? Não, vou deixa que eles pensem que eu estou enganado. E negou a descoberta que ele tinha feito, que a Terra não era o centro do universo. Né? Então Galileu falou isso. O que ele disse? Obrigado, querida. Aí o que eles disseram? Você está errado, então vai ser condenado. Aí então ele foi condenado. Ou você desmente o que falou, ou você vai ser morto. Aí ele, muito esperto, desmentiu. Porque ele tinha certeza que estava certo, e a qualquer momento a verdade viria à tona como veio. Né? E aí quem disse que Galileu era errado e queria condenar Galileu, ficou lá com cara de pastel. E é o que Kardec está dizendo aqui, ó. A ciência todos os dias vem fazendo esse milagre, vem mostrando coisas para gente que, para quem não tem o conhecimento, para quem não sabe, vai achar que é uma milagre, que é bruxaria, que é seja lá o que for, né? Aquele famoso desbravador aí, Borba Gato, não enganou os índios lá para pegar as esmeraldas dos índios, caçador de esmeralda, que ele ficou até conhecido com esse título. O que ele fez? Ele queria as pedras preciosas, as esmeraldas que os índios possuíam. Ele pegou um pouco de álcool, jogou dentro de uma cuia e falou para os índios, se vocês não me derem as esmeraldas, né, essas pedras verdes, eu vou botar fogo na água do rio. E aí os índios duvidaram. O que ele fez? Botou fogo ali naquela porção de álcool. Os índios não sabiam o que era álcool. Viu o álcool pegando fogo, o que ele fez? Não, vamos ficar sem nosso rio? E aí, como é que nós vamos viver? Não, entrega todas as pedras. E aí esqueci o nome dele agora, só me lembro do apelido Borba Gato, né, o caçador de esmeralda. Pegou todas as esmeraldas dos pobres dos índios. Por quê? Pela ignorância, né? Então ele diz assim, hoje que estamos muito mais civilizados, basta enviá-los para os hospícios. Pois é, quando as pessoas também vêm falar verdades que os que se acham donos da verdade não aceitam, começam a ser chamados de louco. E aí, para terminar esse parágrafo aqui, ele diz assim, que um homem realmente morto, como dissemos no início, seja ressuscitado por uma intervenção divina, e teremos um verdadeiro milagre. Por isso é contrário à lei da natureza. Então, por quê? Como ele falou no início lá do nosso estudo, aquele que morreu mesmo, não tem condições de voltar. Não mesmo, naquele corpinho ali. Morreu, está morto. Já. Então é o que ele está dizendo. Se isso acontecesse, aí sim seria um milagre. Mas se esse homem tem apenas a aparência da morte, conservando ainda um resto de vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, isso é um fenômeno natural. Lembrando que foi o que aconteceu com Lázaro. Né? Jesus, com todo o seu magnetismo, com todo o seu fluido vitalizado, chegou em Lázaro, deu-lhe um choque fluídico, né, através de um passe, e reativou ainda aquele pouco de vitalidade que ele possuía. Então, Lázaro não estava morto, ele estava em estado letárgico, né, lá aparentemente morto, mas não estava morto. Aí, quem não tem o conhecimento é tido como milagre. Então eles são classificados como um milagre de Jesus. Ressuscitou Lázaro. Isso seria impossível. Agora, quando você tem o conhecimento, que isso pode acontecer, que é um fenômeno natural, deixa de ser milagre. Entretanto, diz Kardec, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso, e o seu amor será rechaçado a pedradas ou será venerado, segundo o caráter dos circunstantes.
quer um físico solte um papagaio elétrico num meio rural, fazendo cair um raio sobre uma árvore, e esse povo, e esse novo Prometeu, né, será certamente encarado como detentor de um poder diabólico. Quer dizer, o cara pega um papagaio e solta uma descarga elétrica através desse papagaio, ele vai ser considerado como o diabo, demônio, né? E aí ele diz, aliás, diga-se de passagem, Prometeu, que foi o que fez isso, né? Foi um cientista que fez isso. Nos parece, sobretudo, o antecessor de Franklin. Mas Josué, fazendo parar o sol, ou antes a terra, nos daria o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tanto poder para operar esse prodígio. E são tantos os fatos bíblicos, né, que são considerados como milagres, que a gente, estudando ciência, vê, e com o esclarecimento da doutrina que os Espíritos nos trouxeram, a gente vê que, na realidade, milagre, no sentido que eles querem dar à palavra, não existe, né? Meus amigos, a gente vai parar por aqui. Nosso horário ali já está terminado, então nós encerramos nossos estudos, como sempre agradecendo a participação, a presença de todos, as vibrações, esperando que o nosso estudo tenha sido de alguma valia, de algum esclarecimento, porque esse é o nosso objetivo, aprender e aprendermos juntos aqui. Aquela perguntinha que a gente sempre faz quando terminamos os nossos estudos, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Quem puder levantar